Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema. Sábado, e você sabe que sábado, 11 horas da manhã, nós começamos mais um Bastidor CBN. A gente tem trazido e proposto assuntos e pessoas com conteúdo para colocar para a gente diversos temas que precisam ser esclarecidos, informados, enfim. E hoje eu estou tendo a honra de receber um amigo queridíssimo, promotor Marcos Túlio Nicolino. Obrigado, doutor, por estar conosco aqui nesse sábado do Bastidor CBN. Obrigado você, Edmo. É um prazer sempre estar com você no seu programa. E o Marcos Túlio parece que o imã dos casos no Ministério Público, dos casos mais raros, dos casos mais notórios, dos casos mais emblemáticos, parece que cai na sua mão. O que você tem, Marcos? Exatamente. Eu cheguei aqui em Ribeirão Preto nesse cargo em 1º de novembro de 2013, 3 dias depois acontece o caso do menino Joaquim, que todo mundo conhece, de triste lembrança, né? Sem dúvida nenhuma. E agora nós estamos com esse caso aí da Larissa Rodrigues, né? E eu gostaria de passar um ambiente assim geral, em pouco tempo que a gente tem. Em fevereiro, a Natália Rodrigues, teoricamente cunhada da Larissa, né? Veio a óbito em Pontal, mas não houve ali na morte da Natália nenhuma suspeita, nenhum indício naquele momento. Eu não sei nem se foi feito no IML algum tipo de reconhecimento, alguma coisa. Mas não veio naquele momento nada à tona. Parece que foi feito, sim, no serviço de investigação de óbito aí para se apurar a causa da morte, mas até se colheu sangue para ver se pudesse alguma outra coisa, né? Mas uma praxe. Ali, naquele momento, não havia qualquer suspeita com relação à morte da Natália não ter sido natural. E aí, no mês seguinte, acontece o caso da Larissa, e aí sim despertou todas as luzes para o caso. Vamos lá. Sim. A Larissa morreu em circunstâncias aí que eram suspeitas. As pessoas começaram a levantar o fato dela estar em processo de separação do marido, o fato dela ter descoberto aí a questão de que o marido tinha uma amante. Então isso tudo levantou suspeitas. O que se fez então? Inicialmente também foi dado como morte natural. Ela era uma pessoa sadia, não tinha nada. Então, depois desse laudo inicial de morte natural, começou a se pesquisar sobre questão de veneno, algum elemento tóxico no organismo dela. E foi quando aí se descobriu que de fato ela havia sido envenenada. E com todas as negativas, é bom a gente deixar bem claro aqui que todas as partes, tanto o ex-marido quanto a sogra, vem negando veementemente qualquer participação. Ninguém assumiu nada até agora nesse momento. Não. Nada assim que indique um homicídio doloso. Ele nega. A mãe disse inicialmente que também não havia feito nada. Depois escreve uma carta dizendo que poderia ser que ela tivesse dado acidentalmente para a Larissa cápsulas de omeprazol que continham chumbinho dentro. Foi isso que ela informou, tão somente. E agora, com o laudo da Natália, dizendo que o princípio ativo, dizendo que em primeiro lugar ela foi envenenada e que segundo, que o princípio ativo do veneno encontrado no corpo dela é diferente do princípio ativo encontrado no corpo da Larissa. Então já se descarta essa questão de que a Elizabeth tenha dado de forma acidental para a Larissa chumbinho. Na verdade, o que a prova está indicando é que ela deu isso de forma intencional para a Natália e também para a Larissa. Eu estou com o promotor de Ribeirão Preto, Marcos Túlio Nicolino. Estamos falando do caso de óbito da Larissa Rodrigues, né? E a justiça, promotor, até agora,
tem entendido pelo fato de, primeiro, ter a prisão mantida tanto do marido quanto da sogra, porque já houve um pedido em relação à sogra para que ela fizesse prisão domiciliar em função de problemas de saúde, enfim. Mas não é isso que a justiça tem entendido. Então a justiça tem entendido, sim, uma questão contundente no caso. Sim. Essa prisão de hoje, que eles estão sendo submetidos hoje, atualmente, é uma prisão para investigação. É uma prisão temporária para investigação. E nesse tempo de investigação, a polícia tem colhido elementos suficientes para indicar, no nosso caso aqui de Ribeirão Preto, da morte da Larissa, a responsabilidade de ambos. A polícia tem trabalhado muito bem e tem reunido elementos que indiquem a participação de ambos. Eles tentaram no Tribunal de Justiça, tentaram aqui, tentaram no STJ, tentaram no STF e até agora não conseguiram qualquer resultado positivo no sentido da soltura. A Elizabeth alega problemas de saúde, problemas graves de saúde, mas nós não temos nenhuma comprovação médica efetiva desses problemas, e de modo que essa questão da prisão domiciliar para ela está descartada por hora aqui na Justiça de Ribeirão Preto. O marido, por um outro lado, né, as emissoras de televisão, a IPTV inclusive mostrou o momento que ele foi detido num consultório e, mais recentemente, a gente veio entender que ele estava também com problemas financeiros, né? Sim. Porque ele atendia um plano de saúde em Sertãozinho que ele deixou de atender, parece que dispensado desse plano de saúde. Depois ele não tinha um consultório, ele não tinha nada e parece que aonde ele foi preso, ele estava começando um novo atendimento, um novo trabalho, alguma coisa. Então ele também, além de trair a esposa, Larissa, ele também estava com problema financeiro ali no caso. Sim, a polícia reuniu já elementos no sentido até de que ele havia até pedido dinheiro emprestado para o pai no começo de março, né? De fato, não vinha atravessando uma situação financeira boa, nem ele nem a mãe tinha dívida de jogos, enfim, estava também numa situação financeira complicada. Isso reforça a nossa tese de que a motivação foi essa, né? Tanto o caso da Natália está sendo apurado por Pontal, mas aqui nós temos elementos, nós temos indicativos de que um dos motivos, ou talvez o motivo mais forte, tenha sido a questão financeira. Tem indício, alguma coisa do filho ter pedido à mãe esse procedimento ou uma iniciativa da mãe de se colocar esse chumbinho, ou sei lá o nome do Isso nós não vamos ter materializado. Ninguém que comete um crime com essa gravidade vai deixar escrito ou vai mandar uma mensagem, por exemplo, olha, mãe, faça isso, faça dessa forma, e a mãe respondendo essas mensagens ou vice-versa. Nós não vamos ter isso. A participação deles, o que cada um fez e a motivação para isso, nós vamos extrair de todo o conjunto de provas que está no inquérito. A acusação, o senhor pretende ingressar na justiça, envolve não homicídio, feminicídio e mais qualificatório? Sim, o feminicídio hoje é um crime autônomo. Ele já prevê pena mínima de 20 anos. A pena do feminicídio vai de 20 a 30 anos. No caso, nós temos mais 3 qualificadoras, que são motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e veneno. Então, partindo de uma pena de 20 anos já, e mais essas 3 qualificadoras, em caso de julgamento pelo Tribunal do Júri de Ribeirão Preto e fixação da pena, eu entendo que ela deva passar de 30 anos. Também não há indícios de como foi essa orientação para a sogra da Larissa, a que está detida, de que veneno usar, como usar, de que forma usar. Não, isso aí a gente já tem elementos. Houve pesquisa por parte da Elizabeth
sobre o chumbinho. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Isso tem através de pesquisas, né, que ela fez. No computador dela? Isso. Ela fez pesquisas sobre chumbinho. Então era o veneno que ela pretendia usar e que de fato foi usado, né? Tanto no caso da Larissa como no caso da Natália. E mais, tem uma testemunha que diz, isso aí já foi amplamente divulgado, que a Elizabeth telefonou para ela em certa ocasião, dizendo se ela tinha chumbinho ou se ela tinha como informar onde conseguir. No caso da Natália, eu sei que não está na sua alçada, porque está lá em Pontal, é filha da mulher. Quer dizer, o que leva uma mãe, né, a princípio, o que leva uma mãe a olhar e falar, porra, eu vou tirar a vida da minha filha? Então, isso é bastante interessante, essa questão. As pessoas ficam perguntando o que leva uma pessoa a fazer isso. Não se tem notícia que a Elizabeth seja deficiente, seja doente mental, que ela apresente alguma... Isso pelo menos até agora. Nunca se fez qualquer exame no sentido de se dizer que essa mulher seja uma mulher doente mental, e nem para trás também apresentava qualquer indicativo de doença mental. Isso pode ser fruto realmente de uma personalidade psicopata, entendeu? E o psicopata não é doente mental, ele é doente de personalidade, é uma escolha, é um modo de vida. Ele acha que ele tem que ter vantagem a qualquer custo e não se importa em remover pessoas da sua vida para alcançar os seus objetivos. Mas a filha... Pois doutor, mas não sei o grau. Isso aí eu estou dizendo assim em tese. Eu sei, mas para a gente, né? Como choca. Cidadãos, Quem tem empatia, o psicopata não tem empatia. Para quem tem empatia, nem se pensa numa situação dessa, né? Pois é. Nós estamos com o promotor Marcos Túlio Nicolino, nesse sábado, nesse Bastidor CBN, comentando, trazendo os fatos, não só técnicos do crime que está sendo analisado e que vai receber a denúncia daqui a pouco, mas principalmente também envolvendo o lado social, o lado familiar de um tipo de crime desse. Nós vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o Bastidor CBN, nesse sábado, recebendo o competentíssimo promotor Marcos Túlio Nicolino, veio gentilmente nos esclarecer e trazer um dos casos mais chocantes de Ribeirão Preto. A gente tem visto aí casos em Cravinhos aí de um senhor aí com muito menos motivo para que aconteçam essas coisas. Tivemos aí, o senhor trabalhou no caso do menino Joaquim, né? Quer dizer, que basicamente... Que também foi vítima de uma personalidade psicopata, né? Do pai e da mãe, né? Do padrasto e da mãe, né? A mãe foi absolvida e nós entendemos na época que ela não teve, assim, uma participação, que ela quisesse a morte do menino. O máximo que ela pode ter sido foi negligente, né? Mas com relação a ele, sem dúvida, né? Era uma personalidade psicopata. Né? Isso é para que também as pessoas entendam que muita gente fala que o Ministério Público é muito duro, que o Ministério Público é radical, é enérgico. Não, o Ministério Público é autêntico, o Ministério Público é o que está nas linhas, né? Exatamente. Quer dizer, nesse caso do menino Joaquim, não houve elemento para oferecer uma condenação da mãe. E o senhor não fez essa denúncia, né? Nem recorri recorreu da decisão dos jurados com relação à absolvição dela, porque eu entendia que a absolvição dela não era contrária à prova dos autos. Nós tínhamos elementos também tendentes à absolvição dela. Te dou um exemplo: o menino ficou 15 dias internado antes de morrer. E a conduta dela foi absolutamente zelosa. Ela cuidou do menino de forma aí, diligente, demonstrando amor. O que nós sustentamos na época é porque os elementos eram nesse sentido, de que ela deveria já ter afastado o padrasto do convívio com o menino. E ela não fez. E a população entendeu, o júri entendeu que só isso não era suficiente para a condenação dela. Agora, com relação ao menino, ela sempre demonstrou muito zelo e muito carinho. Essa tal carta que foi enviada e que a dona Elizabeth disse que não foi ela que enviou, com provavelmente
um conteúdo aí já de medicação, medicamento ou de veneno, não sei o que pode ser atribuído a isso. Já tem conclusão disso? A carta, qual carta? Ela que foi enviada... Por ela mesma? Que ela que colocou na caixa de medicação e a filha não. tomou. Isso aí não. Isso aí tá descartado, né? É. Tá descartado. Até porque ela liga um fato no outro. Ela diz que esse remédio, que esse veneno que estava possivelmente em poder da Natália, e que ela inadvertidamente teria colocado dentro de cápsulas de omeprazol, seria o mesmo medicamento que ela trouxe para Ribeirão Preto e teria dado para a Larissa, porque a Larissa estaria passando mal. Isso já está descartado porque o laudo diz que um veneno tem um princípio ativo e o outro tem outro. A forma como ela ingeriu o veneno de rato, a menina Larissa... Menina não, ela tem 42 anos. Não, 37. 37, 42 é a Natália. Isso. O fato, como ela ingeriu... como é que a dona Elizabeth colocou à disposição para que ela ingerisse? Dentro de cápsulas? Não. O que a prova está mostrando, está indicando, é que a Elizabeth estava misturando esse veneno na própria comida dela. Em doses, ela teve contato com a Larissa, inclusive na noite, né, anterior à morte da Larissa. Foi a única pessoa que esteve lá das 10 para as 9 até a 1 da manhã. Mas não é uma dosagem de medicação. Não. Ele deve ter vindo outros dias. Inclusive, tem uma mensagem da Larissa para um amigo, agora salvo engano, dizendo: olha, minha sogra me deu uma sopa aqui, ou uma comida, e eu estou passando mal. Entendeu? Eu comecei a passar mal. Quer dizer, isso pode... Depois nós vamos delimitar temporalmente a partir de quando veio, mas me parece que durante aquela semana que antecedeu a morte da Larissa. E a própria relação da sogra com a nora, né? Quer dizer, se isso não é uma dosagem de uma única dose, não sei se eu posso ser a dosagem de uma única dose, mas se é uma coisa que vem vindo, essa relação da sogra com a nora vinha de como? Quer dizer, a nora trabalhava, era uma fisioterapeuta, se não me engano. Era professora de Pilates, né? E como é que a sogra entrava fazendo a refeição dela, do marido? Ela teve contato com a Larissa em situações episódicas durante aquela semana, como foi na noite que antecedeu. Ela se colocou à disposição para ir lá, sob o argumento de estar muito triste pela morte da Natália e queria conversar, e foi lá. E acabou que a Larissa, depois da presença da Elizabeth lá, a Larissa faleceu no outro dia. Mas a própria Larissa diz em mensagem, como eu já afirmei anteriormente, que tinha recebido alimentação da sogra e estava passando mal. Então, a gente entende que isso foi feito de maneira dosada, de forma contínua. Existe possibilidade do ex-marido não passar pelo crime de homicídio ou feminicídio e ele só a sogra? Ou ele na qualidade de causador em paralelo, ele pode escapar das penas principais nessa questão? Da denúncia não vai escapar. Eu entendo que há elementos para denunciá-los, ambos, tanto a mãe quanto ele. Agora, eu não sei se isso for levado a um tribunal, qual vai ser o entendimento. Eu entendo que está fechado com relação a isso aqui. Essa prova eu entendo suficiente para oferecer denúncia contra ele, mas depois nós temos a fase de admissibilidade da acusação, uma segunda fase, depois nós temos a terceira ainda, que é o julgamento pelo júri. Eu te digo que agora há elementos para responsabilizados. Nesse caso, em ele sendo responsabilizado ou indiciado, como mandante, como autor, ou como coautor, enfim... Na verdade, ele teria a participação, ele teria sido o motivador, ele teria dado, vamos dizer assim, o start para que ela fizesse. Porque ela, sozinha, não teria motivo. A mãe, para poder eliminar a Larissa, porque ela não teria assim, nenhum benefício direto com a morte da Larissa. O Luiz, sim. O Luiz teria benefício direto com a morte da Larissa, assim como a mãe
teria interesse e benefício direto com a morte da Natália. E o médico, o doutor, ele pouco falou, ou quase não falou até agora. Teve uma questão que me chamou muita atenção no dia que nós estávamos lá na delegacia de polícia e eu participei da prisão da Elizabeth. E nós chegamos com a Elizabeth, me parece que ela já havia chegado. E uma emissora de TV perguntou para ele se ele havia dado veneno para a mulher. Ele fala assim, não. Aí a repórter pergunta, e a sua mãe? Falou, aí eu não sei. Como é que um filho diz que não sabe se a mãe colocou... Uai, que visão ele tem dessa mãe para colocar em dúvida o fato da mãe ter colocado ou não veneno na comida da filha. E posteriormente a isso, vira à tona que a irmã, né, também pode provavelmente ter sido assassinada, né? Sim. Pela própria mãe inclusive, né? E como é que fica, né? Quer dizer, é isso que fica estarrecedor para a gente, cidadão, né? É isso que fica estarrecedor. Sim. O comportamento também, que é um fato muito assim, interessante também, é o comportamento que ela adotou após a morte da Larissa, né? Quer dizer, a moça morreu no sábado, eu não sei se ela foi enterrada no sábado ou no domingo. Ela morreu 22, eu não sei se ela foi enterrada, agora eu me lembro se ela foi enterrada 22 ou 23. Na segunda-feira, ele já estava atrás de dinheiro da própria esposa, mexendo no aplicativo, pagando conta com o dinheiro dela e querendo sacar dinheiro da poupança. É muito... Cara de pau, pode-se dizer cara de pau? É muito sintomático isso, né? Quer dizer, não está comovido, não está com nada, estava atrás e é de dinheiro. É como a gente olha e vê aqueles casos do cônjuge que faz um seguro de vida. E no outro dia da morte já está querendo sacar o prêmio. Exatamente, fica bem descarado, né? Sim. Olha, eu só tenho a agradecer o promotor Marcos Túlio Nicolino, mais essa gentileza que ele faz comigo em participar, esclarecendo fatos, trazendo os assuntos, as informações. E tomara a Deus que isso possa terminar aí no bom tom para a sociedade, sim, né, vereador? Porque a gente não pode mais suportar esse tipo de coisa horrenda. Essa é a coisa horrenda, né? A justiça, quando nós estamos diante de caso dessa gravidade e com provas, a justiça precisa ser feita, sob pena de nós incentivarmos aí fora mais comportamentos como esse. Isso é devastador para a sociedade quando nós estamos diante de fatos graves e esses fatos não têm a punição que a gravidade do fato revela. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem, sábado, 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN com convidados, com assuntos que são de relevância para a nossa sociedade. Um abraço e até lá. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema.